O que é e o que faz a interleucina 6? Eu sou o professor Fábio Siskin do Viajando pela Fisiologia e hoje vou responder essa pergunta para você. Galera, um inscrito aqui no canal do YouTube perguntou assim para mim: professor, o que é interleucina 6 e o que faz a interleucina 6? Então no vídeo de hoje eu vou responder essa pergunta para você. Então olha como é bacana, presta atenção aqui. Quando a gente fala em interleucina 6, a interleucina é um tipo de citocina, ou seja, é uma substância associada ao sistema imune, ao trabalho do sistema imune. E quando a gente fala em citocinas, existem vários grupos, um dos grupos é o grupo das interleucinas. Então, essas interleucinas são substâncias proteicas que nós chamamos através de interleucina 1, interleucina 2, interleucina 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e por aí vai. Então, existem vários tipos de interleucinas e cada tipo de interleucina é produzido em um local e tem ações altamente específicas. No vídeo de hoje, eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre a famosa interleucina 6, que tem importância fundamental no exercício e principalmente para pessoas que querem emagrecer e prevenir doenças crônicas. Então olha que interessante. Onde que é produzido a interleucina 6? A interleucina 6 ela é produzida em células T, que são células do sistema imunológico. Macrófagos também produzem a interleucina 6, que também são células imunológicas, e alguns tecidos têm a condição também de produzir a interleucina 6. Um dos dois maiores exemplos seria o tecido adiposo. Tecido adiposo, a célula adiposa, o adipócito, é uma célula que produz também a interleucina 6. E o músculo esquelético. O músculo esquelético ele também tem a capacidade, a condição de produzir interleucina 6. E aqui tem um detalhe muito interessante. Dependendo do local, dependendo de quem produz a interleucina 6, essa interleucina 6 vai ter ação no corpo ou pró-inflamatória, portanto a favor do processo inflamatório, estimulando o processo inflamatório, ou de forma anti-inflamatória, que é combatendo um processo inflamatório. Então, por exemplo, quando a gente fala que o tecido adiposo, que a célula adiposa tem condição de produzir interleucina 6, esta interleucina 6 que é produzida na célula adiposa, ela tem uma ação pró-inflamatória. Então vou dar um exemplo para você entender. Quando a pessoa engorda, quando a pessoa aumenta o percentual de gordura, aumenta o peso de gordura, aumenta a circunferência abdominal, significa que essa célula adiposa ela passou a acumular mais gordura e por acumular mais gordura ela sofre um processo hipertrófico, então ela aumenta de tamanho, aumenta a sua área. Em resposta a esse aumento de área, essa célula adiposa ela começa a produzir várias substâncias inflamatórias e libera no sangue. Uma dessas substâncias inflamatórias é justamente a interleucina 6, que vai para o sangue e, por exemplo, essa interleucina 6 vai agir no fígado, criando um mecanismo inflamatório secundário lá no fígado. E este fígado, em resposta a esse mecanismo inflamatório, ele começa a fazer muita glicogenólise, que é pegar o seu estoque de glicogênio, quebrar em glicose e liberar para o sangue, portanto vai aumentar a glicemia. E o fígado também começa a fazer muito gliconeogênese, ou seja, capta aminoácidos do sangue, transforma isso em glicose e libera para o sangue para aumentar a glicemia, e isso pode desenvolver ao longo do tempo o processo de resistência à insulina. Então, esse é um exemplo da ação da interleucina 6 no aspecto pró-inflamatório. Agora, por exemplo, quando você faz exercício, seja os treinos aeróbicos, os treinos intervalados, seja a musculação, quando o músculo esquelético entra em processo contrátil dinâmico, esse músculo esquelético ele também produz interleucina 6. Só que a interleucina 6 que o músculo esquelético produz, ela em geral tem ação anti-inflamatória. Ou seja, vai combater algum mecanismo inflamatório. Então por isso que a gente fala assim, é importante demais que pessoas que querem prevenir doenças como, por exemplo, diabetes, como, por exemplo, obesidade, pessoas que querem emagrecer, por que as pessoas têm que fazer exercício? Não pode ser simplesmente só dieta, tem que envolver o exercício. Porque para o músculo produzir interleucina 6 com ação anti-inflamatória, eu preciso colocar esse músculo para
para contrair, eu preciso ter contração muscular. E aí eu quero dar um exemplo muito rápido aqui para você de uma das várias ações que a interleucina 6 tem no corpo. Então, por exemplo, ó, eu criei aqui um desenho básico e didático só para a gente entender, beleza? Então imagina aqui que em roxinho é o músculo esquelético que vai ser contraído lá durante a sessão de musculação, durante a sessão de HIIT ou durante a sessão do treino cardio, beleza? Aqui, obviamente, é o sangue e aqui em amarelinho é uma célula adiposa, por exemplo, aqui uma célula adiposa da região abdominal, legal? Então vamos imaginar que eu vou começar uma sessão de exercício agora. Comecei a treinar agora, vou lá para musculação, vou fazer lá meus 30, 40 minutos de musculação, depois ainda vou fazer um HIIT na bike, beleza? Bom, o músculo vai contrair durante a musculação, o músculo vai contrair durante o treino intervalado de alta intensidade e o fato é, esse músculo vai consumir o seu estoque de glicogênio. Portanto, esse músculo consumindo o seu estoque de glicogênio para poder gerar ATP suficiente para esse músculo contrair, isso vai criar o estímulo necessário para que esse músculo aumente a produção de interleucina 6. Portanto, a interleucina 6 ela é produzida no músculo a partir do momento que esse músculo tem uma diminuição do seu estoque de glicogênio. Legal. E o que acontece com essa interleucina 6? A interleucina 6, que foi produzida no músculo durante o esforço, durante a contração muscular, vai para o sangue e do sangue esta interleucina 6 vai entrar dentro do adipócito, por exemplo, da sua região abdominal. E o que esta interleucina 6 vai fazer dentro do adipócito da região abdominal? Vai ter uma ação anti-inflamatória. Vai combater uma ação inflamatória. Porque, em geral, quando as pessoas engordam, o que acontece no tecido adiposo? Você tem uma inflamação local no tecido adiposo. E por esse tecido adiposo estar inflamado, esse tecido adiposo, na condição de inflamação, ele tem alta resposta para lipogênese e baixa resposta para lipólise, ou seja, é um tecido adiposo que neste momento está altamente capacitado em fabricar e armazenar gordura e não está tão adaptado assim para fazer lipólise, para quebrar esta gordura. Por isso que você já ouviu falar que pessoas que estão engordando, né? A pessoa vai engordando, por quê? Porque o tecido adiposo está numa condição inflamatória e numa condição inflamatória ele tem uma resposta bioquímica mais acelerada para a lipogênese e menos acelerada para a lipólise. Mas veja o que acontece quando você faz exercício. Então eu fui lá na academia, treinei, fiz meu treino, diminui o glicogênio, o músculo contraiu, até aumentou a temperatura, diminuiu o glicogênio, produziu interleucina 6. Legal. Interleucina 6 vai para o sangue, do sangue circula até a célula adiposa aqui na região abdominal e a interleucina 6 entra aqui, beleza? A ação da interleucina 6 dentro do adipócito vai mudar o perfil bioquímico do adipócito. Por quê? Porque a interleucina 6 vai passar a aumentar a taxa de lipólise e vai passar a diminuir a taxa de lipogênese. Então veja, o sujeito não treinava. A ação inflamatória tinha uma resposta bioquímica para armazenar mais gordura e gastar menos gordura. Aí eu vou para o treino e coloco o músculo para contrair e produz interleucina 6, a interleucina 6 vai para o sangue e vem para cá. A ação da interleucina 6 aqui é como se invertesse o maquinário metabólico dessa célula adiposa. E como que inverte? Aumenta a taxa de lipólise e diminui a taxa de lipogênese e, portanto, cria um efeito anti-inflamatório. E este efeito anti-inflamatório, inclusive, vai ajudar as pessoas a emagrecer. Sabe uma outra coisa que a interleucina faz? Lembra que eu te falei que quando as pessoas engordam, o tecido adiposo hipertrofia, e aí esse tecido, essa célula adiposa produz interleucina 6 com ação pró-inflamatória. E essa interleucina 6 com ação pró-inflamatória vai agir no fígado, estimulando o fígado a produzir mais glicose e liberar mais glicose para o sangue, e aí aumenta a glicemia. Lembra disso? Pois é, esta interleucina 6
produzida no músculo esquelético em função do exercício, ela vai para o sangue e do sangue vai agir no fígado. E agindo no fígado, sabe o que acontece? Diminui a glicogenólise e diminui a gliconeogênese, provocando um aumento do efeito anti-inflamatório no músculo. Em outras palavras, o exercício é tão perfeito, o treino é tão perfeito, que ele produz substâncias anti-inflamatórias naturais, que vão te ajudar a prevenir doenças como, por exemplo, diabetes tipo 2 e que vai ajudar os seus alunos, inclusive, a emagrecer. Por isso que qualquer processo de emagrecimento, ele vai além da dieta, ele vai além da cirurgia, ele vai além do shake, ele vai além da hipnose, precisa ter o exercício. E não é apenas para aumentar o consumo de oxigênio, não é apenas para diminuir a medida, mas é para manter o efeito anti-inflamatório acontecendo no seu corpo. E olha, que eu te contei apenas 2 funções da interleucina 6, existem várias outras funções que num outro vídeo eu conto aí para vocês, beleza? Ficou mais claro? Então lembra, interleucina 6 tem ação pró-inflamatória e anti-inflamatória, vai depender do local de produção e do contexto que você está analisando. Beleza? Gostou desse vídeo? Por favor, deixe o seu like, não custa nada você deixar um like aí, isso ajuda o canal a crescer. Compartilhe o vídeo, coloque aqui a sua pergunta, a sua dúvida, a sua sugestão, sugestões de novos vídeos de fisiologia do exercício. E ó, se você não está inscrito aqui no canal do Viajando pela Fisiologia, no YouTube, é só você clicar aqui no inscreva-se, é 100% gratuito, você não vai pagar nada, ativa o sininho e você vai ser notificado quando nós colocarmos um novo vídeo aqui, beleza? E é o seguinte, antes de ir embora, mais uma coisinha rápida, peraí, não vai embora não, rapidinho, seguinte, coloquei aqui na descrição desse vídeo um link que é sobre um dos cursos do Viajando pela Fisiologia chamado Masterclass Fisiologia do Exercício, como aplicar a fisiologia do exercício no treinamento. Então clica lá para você conhecer esse curso que tem 15 módulos, tem 17 bônus, 2 desses bônus são planilhas, onde eu ensino você como usar a fisiologia do exercício na aplicação prática no treinamento, beleza? Beijo no coração, tamo junto e até o próximo vídeo.